Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores, e é isso aí, 96803-8319. É o nosso WhatsApp, você tá colocando aí, olha o debate aí. E exatamente porque o debate chegou. Então, Marcela, ninguém tá ouvindo o que você tá falando agora. Peraí. Canta junto com a Cida. Olha o debate aí. Vamos ouvir. Você acha que eu vou cantar? Ô, Cida, tá cantando muito, hein, Cida? Hoje é dia do cantor. Obrigado pelos parabéns. Falaram obrigado. Que vieram me desafiar pra eu falar. cantar e disseram assim, se o JR estivesse aqui, ele ia cantar. Eu falei, o JR. Mas eu quero agradecer a você, Marcela, pela lembrança, viu? Entendeu? Obrigado Parabéns, pelos parabéns. Hoje é o dia do cantor. É o meu dia. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes. Fala o WhatsApp aí, Marcela, conta aí pro ouvinte. 968038319. Você manda por escrito a sua opinião nos temas de hoje, mas manda por áudio aí, de repente você canta no áudio. Aí é uma boa ideia, né? uma boa ideia. Aqui, o pessoal, né? cantando hoje aqui. Vamos ver no final o que sai aqui, né, minha gente? Vamos ver no final do programa o que vai sair. Marcela, chama aí um ouvinte que não deu nome. Eu não sei se é menino ou se é menina que não colocaram aqui. Só disseram que é o Anônimo 02. Anônimo 02? Anônimo 02, então fala com a gente. Bom dia, 93. Eu estou aqui para poder agradecer o debate e todos os debatedores, principalmente JR, que eu me votei, ele meu pastor. Obrigado, debate, por você existir. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe muito. Não tô te dando o nome aqui porque eu não tenho aqui, não gravou o nomezinho. Por isso que eu peço sempre, olha, vai gravar o áudio, dá o seu nomezinho, que eu quero dizer o seu nome na rádio. Eu quero botar o seu nome aqui. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. E por todas essas coisas, louvado seja o nome do nosso Deus. Por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. O que nós vamos fazer, minha gente? Tá no noticiário todo dia, violência em tudo quanto é canto do país. O Rio de Janeiro vive assim um surto. A violência no Rio virou um surto em todos os cantos. É um menino que é morto por conta de um celular em Água Santa. Alô, Água Santa, o povo acompanhando a gente. Quantas outras sinalizações? É a família atropelada, é o bebê Arthur, que todo mundo conhece a história dele. São várias e várias as histórias de pessoas que passaram ou estão passando por dificuldades no campo da violência no Rio. Inclusive nós temos uma matéria. A Marcela vai dar aqui os dados, aqui são números assim bem chocantes mesmo sobre a questão da violência no Rio, mas a violência também está em Pernambuco. Uma escola sofreu um arrastão, os alunos todos, imagina um aluno como é que volta para aula amanhã, como é que o professor volta para aula amanhã? É mole não, minha gente. No Espírito Santo, na Serra, uma igreja evangélica. Qual é a igreja, Marcela? Pega o nome da igreja, que eu quero dar o nome aqui da igreja. Uma igreja foi invadida durante o culto. Durante o culto a igreja foi invadida, gente. E sabe, e quando uns pastores, o que aconteceu aqui? Levaram tudo dos fiéis e chegaram a atirar pro alto quando um dos pastores chegou a se aproximar para conversar, porque é o que a gente faz, né? Conversa, vamos fazer o quê? Vó em cima do rapaz?
Hoje em dia, minha gente, eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores aqui, a experiência de cada um deles nessa área também aqui, ó. Ao saber de notícias como essas, é inevitável não ter a sensação de que não se está seguro em lugar nenhum. E com isso vem o medo. Você sente medo de sair ou já até deixou de ir a alguns lugares porque teme ser vítima de uma ação como essa? Como discernir entre a prudência e o medo? A Bíblia diz no Salmo 56, versículo 3, que mais eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Como viver e praticar esse versículo, ouvinte? Quero a sua opinião no programa de hoje. Um estudo publicado nesta terça-feira apontou que doar nos deixa feliz, sabia? Os cientistas realizaram um experimento em um laboratório na Suíça com 50 pessoas que relataram seus próprios níveis de felicidade após atos de generosidade. Consistentemente, eles indicaram que doar era uma experiência de bem-estar. Você concorda com o resultado desta pesquisa? O que inspira você a ser generoso e misericordioso? O que nos ensina a Bíblia sobre generosidade e misericórdia, ouvinte? Aqui o ouvinte contando, JR, durante anos a minha esposa orou pela minha conversão. Hoje, eu sou aqui uma nova criatura, mas ela inspirou na fé, JR. Quando eu olho para ela, eu não enxergo nem vestígios de sua vida com Deus. Sei que a salvação é individual, só que é muito difícil permanecer firme ao ver um modelo de espiritualidade se desfazer. Como não deixar que o esfriamento de uma pessoa nos esfrie também? Quando um dos cônjuges está distante de Deus, qual a melhor forma de ajudar? Qual o segredo para ter uma família aos pés do Senhor, independentemente do tempo e das circunstâncias? A sua opinião, seu testemunho, sua história é agora no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, pastor César Carvalho da Comunidade Cristã, Novo Dia, a sua opinião sobre esse tema inicial, pastor. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores que estão à mesa, bom dia aos ouvintes. Bem, de fato, é uma situação difícil, né? Essa situação entendo que o marido, fruto da oração da esposa, depois de muito tempo orando, agora percebe, olha para sua esposa, sua inspiração para o início da caminhada e percebe a fria, sem motivação. É muito complexo porque há um comprometimento efetivo na caminhada desse irmão. Mas é importante perceber que a Bíblia vai nos orientar acerca da parte crente, santificar a parte não crente no processo. E eu acho muito interessante que esse marido mantenha a sua dignidade, a sua vida de oração, olhando para Jesus e caminhando com firmeza e se aproximando a cada dia mais de Jesus, não deixando que os aspectos religiosos, no sentido de um tempo de qualidade com sua esposa, seja comprometido por qualquer que seja a efervescência da manifestação religiosa, mas que ele dedique tempo à sua esposa e a viver com ela como o melhor marido, como a Bíblia orienta, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Talvez essa seja a maior das manifestações de misericórdia que ele possa oferecer. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz, bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. J.R., uma coisa muito interessante que acontece conosco, de uma forma muito natural, é que parece que quando a guerra termina, ao invés da gente ficar alegre porque a guerra terminou, às vezes há um desânimo natural. Isso aconteceu com Elias, né? Elias luta, os profetas lá de Baal, ele destrói aqueles profetas, e uma avisada, não, de Jezabel, para ele foi o suficiente para que ele desmoronasse. E eu acredito que isso tenha acontecido com essa pessoa, diante do desafio de ter o marido ali na questão da igreja, caminhando com ele, e aí acontece, parece que você não tem mais nada o que lutar, né? E isso precisa de um acompanhamento, porque a vida ela nos desgasta muito. E aí a gente se sente desgastado, a gente se sente sem força para levantar. E ao invés dela chegar
e desfrutar desse momento de vida com o marido, ela passa a ser uma pessoa deprimida e às vezes frágil, né, que precisa de um acompanhamento mais próximo de alguém que a oriente. Muito bem, a opinião do pastor Jean Max, agora da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, pastor. Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia os amados ouvintes, que alegria estar aqui mais uma vez. Essa é uma situação que eu já acompanhei, né, bem próximo de mim, na nossa igreja. Foi o que o reverendo Edson acabou de falar. Tem gente que não sabe viver em paz, ela precisa de um motivo para estar lutando, guerreando, e quando a paz chega, ele parece que não tem mais sentido em viver, né? Então, eu acho que a gente pode ajudar muito esse nosso irmão. Meu primeiro conselho para ele agora no início da minha fala é que ele prove para sua esposa que valeu a pena ela ter orado por ele tanto tempo. Prove sendo um homem de Deus, prove sendo um marido como ele nunca foi, e assim ele vai cumprir o que está proposto em Eclesiastes 4, verso 9, que diz: melhor serem 2 do que 1, porque terão melhor paga do seu salário, melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta ele. Teve um tempo que esse homem estava caído, e a mulher orou, até que ele se colocou de pé diante de Deus. Agora é ele quem está de pé e ela que está desanimada. É a vez dele de retribuir e pagar um preço pela restauração espiritual da sua esposa. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Emanuele Lisboa, da Igreja Missionária Unção Vida Church em Edson Passos. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia, meus queridos debatedores que estão à mesa, bom dia ao ouvinte que estão conosco aqui, ligadinho conosco nessa manhã. Bem, eu destaquei uma frase que muito me chamou a atenção para um alerta. Ele diz assim, ó: sei que a salvação é individual, só que é muito difícil permanecer firme ao ver um modelo de espiritualidade se desfazer. Na verdade, o que acontece é que nós, seres humanos, somos seres falhos. E esse modelo de espiritualidade que ele está voltado é um modelo de espiritualidade humana. Ele está vendo a mulher como um modelo de espiritualidade. E nós, é claro que nós temos exemplos, né, na nossa caminhada de fé, que muitas vezes é o nosso cônjuge, nossos pastores, nossos líderes, mas sabemos que são pessoas passíveis a erros, a cometer falhas. E se ele tiver a certeza, a convicção que nós devemos ter como real modelo de espiritualidade Jesus Cristo, ele vai ver que esse modelo ele não se desfaz. Então ele não vai ter, com certeza, decepções no decorrer dessa caminhada. Então, essa frase me atentou de uma forma negativa desse ouvinte. É natural sofrer aquele impacto emocional, dizer assim, puxa vida, ela me inspirava tanto, ela me encorajou, ela me falou tantas coisas. Agora, tudo que ela me falou, parece que para ela não é nada. Mas aí vocês colocaram muito bem. No tempo em que ele era fraco, ela foi forte. Agora, no tempo que ela está fraca, veja, a diferença é essa. Ele era fraco. Ela está fraca. Essa tem uma diferença enorme aqui. É hora dele ser o cara forte, que vai lutar. Por quê? Porque em várias ocasiões, esse enfraquecimento produz graves problemas para o casamento. Exato. Não é só uma questão de atentar para a vida espiritual dela, que é fundamental, e que queira Deus que ele faça isso de maneira contínua, mas a própria vida espiritual dela pode estar aberta para uma série de outras influências que até agora há pouco ela rejeitava. Mas hoje, de repente, com um ponto de vista mais aberto e por conta dessas influências. É isso, companheiros? JR, pode haver uma expectativa frustrada, porque a mulher ela é bem sonhadora, né, com relação a essa. E, talvez ela esperava, olha, o meu marido se convertendo, vai acontecer isso e isso. E não aconteceu. E aí, quer dizer, você tem uma expectativa muito alta com relação a algumas coisas e você, às vezes, não leva em conta a questão humana, no caso, a fraqueza, né? E certamente o marido não correspondeu à expectativa dela. E o que ela fez? Ela retraiu. Poxa, o que vale a pena? Se realmente eu orei durante tempo, investi a minha vida, esperava que o meu marido mudasse nessa área, ele não mudou, esperava que ele fizesse isso. Então, essas coisas, talvez o problema não seja a questão da espiritualidade dela. Talvez o problema esteja no relacionamento em si, que talvez esteja um relacionamento desgastado,
que precisa ser trabalhado, o relacionamento de ambos. E aí, o relacionamento desgastado, ele traz alguns efeitos negativos na espiritualidade. Então, acredito que possa ser isso. Se ela criou um espécie mental, um estereótipo na sua cabeça, de que o marido convertido teria um certo padrão, e esse padrão não foi alcançado. A vida ia virar um mar de rosa, né? É verdade, exatamente, pode ter, isso pode, aí a gente está em tese, né? Pode ter acontecido. O outro caso é que, de fato, nós estamos fadados a todo tipo de circunstância na vida cristã, na vida espiritual. Nós podemos esfriar na caminhada, pelas escolhas equivocadas. De repente, eu orei tanto para o meu marido se converter, ele converteu, agora não preciso orar tanto. A relação de pedinte, a relação de oração, como um simples ato de pedir ou de oferecer um pedido a Deus e não uma relação de intensidade, pode ter feito com que a fé dela se fragilizasse nesse processo. É verdade. E acredito que chegou um momento em que ele deva colocar a gratidão dele em ação. Porque, na verdade, a gratidão, ela é uma atitude nobre, como diz o meu pastor. A gratidão é uma atitude nobre. E está na hora dele provar essa nobreza, porque essa mulher, como foi dito, ela orou por anos. Ou seja, ela teve uma perseverança. E chegou o momento dele retribuir a mesma perseverança. Né? Como todos estão dizendo, chegou o momento dele retribuir isso a ela. Não desistir dessa mulher. Estar junto. Porque o que diz Eclesiastes? Ele diz justamente isso. É melhor que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Então, se ela caiu nesse momento, é hora dele erguer a mão e ser na vida dessa mulher. Aqui um ouvinte contando, gente, que ela vive exatamente essa experiência. Ela foi evangelizada pelo esposo, o esposo a evangelizou, ela abraçou a fé, enfim, está firme e forte. E o camarada, segundo ela, por influências de alguns amigos, entre aspas aqui, ele passou a ter uma experiência de enfraquecimento espiritual que gerou a traição. Olha que o enfraquecimento espiritual, a traição é consequência do enfraquecimento espiritual. Segundo o caso dessa nossa ouvinte aqui, a quem eu quero agradecer pela sua audiência e por estar compartilhando conosco aqui, porque é uma realidade que muita gente passa, não é isso, exatamente. Pastor Edson? Pode falar, pastor. Uma questão que eu acho que é muito interessante, a nossa relação com Deus é uma relação utilitarista. E quando a gente tem uma relação utilitarista, quando as coisas não estão da forma como a gente gostaria, essa relação ela se quebra com muita facilidade, porque está naquilo que o outro pode me oferecer. E talvez essa seja uma das grandes questões que traz enfraquecimento, que traz o afastamento das pessoas com relação a Deus. Porque se Deus não está me satisfazendo dentro daqueles meus desejos egoístas, eu realmente, o que vale a pena eu servir a Deus? Se eu estou passando por sofrimento, por algumas privações. Então, esse talvez seja um dos grandes problemas do cristianismo hoje. Eu acho que muitos de nós, inclusive aqui da mesa, já passamos por uma situação dessa de frustração, de ter alguém como referência na nossa frente, e de repente essa pessoa que era a nossa referência escorregou, teve um problema, deixou de ser aquele exemplo. Mas eu quero reforçar a ideia que a pastora Emanuele trouxe, de que o nosso principal modelo é Cristo. Sim. Né? Paulo deixa muito claro quando escreve aos Filipenses, olhando para Jesus, né? Olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então a gente tem que manter Cristo como foco das nossas atenções, porque ele, como a gente sabe disso, nunca vai decepcionar nenhum de nós. Ouvinte dizendo, meu esposo tem anos de igreja, JR, mas eu não vejo interesse dele em participar ou fazer nada na igreja. Deus já falou diversas vezes para ele que tem um chamado ministerial na vida dele, mas ele não toma posição não. Às vezes eu fico muito desanimada, pois sempre tem que ficar incentivando até ele para a igreja. Creio que Deus pode usá-lo como quiser, mas olhando para ele não consigo ver esse ministério. Às vezes eu me sinto carregando ele espiritualmente e penso que a nossa vida seria bem melhor se ele fosse mais temente a Deus. Disso não há a menor dúvida, mas este é o lugar perigoso. Dizer assim, mas olha, aquele irmão ali, ele é temente a Deus, se eu fosse casada com ele a vida seria diferente. É essa hora, ouvinte, você tem que repreender em nome de Jesus. Aí ela continuou, ela só falou, aí ela continuou. Quando começo a cobrar dele por não ver, ou a orar, ou ler a Bíblia, até mesmo dar o dízimo, ele me responde, salvação é individual, hein? É verdade. É muito complexo essa caminhada que você está narrando, principalmente porque hoje a gente vê
a fragilização dos homens, como na figura de sacerdotes da casa, do lar. Nós estamos vivendo um tempo de uma extrema fragilização masculina, onde falta uma iniciativa de homens. A gente vê isso já há alguns anos no ambiente da igreja. Os cultos de oração são muito mais frequentados por mulheres, as iniciativas de oração são muito mais tomadas por mulheres, e muitas vezes os homens se sentem fragilizados. Mas há um outro lado também que a gente precisa orientar. Muitas vezes a mulher ela foi buscar uma autonomia no ambiente de casamento, uma certa liberdade no ambiente de casamento, que talvez tenha inibido o processo da ação masculina, tenha gerado homens mais frágeis no que diz respeito à tomada de posição. E nós estamos vivendo exatamente a efervescência desse momento na comunidade cristã, onde mulheres assumem papéis muito difíceis e com o tempo têm dificuldade de suportar o peso desses papéis. E os homens, muitas vezes fragilizados, desanimam e vão buscar nas suas chupetas existenciais aquela coisa, aquele colo que pode ser encontrado, como o JR está alertando já desde o início do debate, numa possibilidade, um olhar para o outro, que muitas vezes pode gerar um constrangimento no ambiente conjugal. E nós temos um conflito aqui também, em que ela está misturando as coisas, ver o seu marido como um irmão em Cristo, né, com o outro lado de ver o seu marido como seu marido. Nós sabemos que a família vem em primeiro lugar. Então, o meu conselho, quando eu me deparo com um caso desse, é sempre o mesmo. Minha irmã ou meu irmão, veja o seu cônjuge como a pessoa que você escolheu para ser o seu marido, para ser a sua esposa. Se ele for seu irmão em Cristo, que bênção, glória a Deus. Mas primeiro honre a ideia dele ser o seu cônjuge e lute para ele ser o seu irmão também. Duas histórias, uma aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: estou passando por uma situação semelhante, cansada de lutar pelo meu esposo. Ele começa a igreja comigo, aí volta para as coisas do mundo. Falei para ele, não vou convidá-lo mais não quero que ele vá para me agradar e sim para buscar a Deus. É a opinião de um ouvinte. Agora, ouvinte, deixa eu te contar a história de outro ouvinte aqui pelo Face. Ela diz assim: JR, olha, a paz do Senhor, isso aconteceu comigo. Sempre busquei pelo meu esposo, pela minha família e por mim também, para nos fortalecer a cada dia. Eu busquei muito, sem parar, sem desanimar, e quando realmente, são palavras dela, a minha fé conseguiu tirar meu marido da vida que ele estava levando, eu me aborreci na igreja. Sabe, JR, coisas do dia a dia da igreja que dá para se resolver? Então me revoltei de um certo modo com o pastor e com os irmãos que dizia que nos amavam. Bom, o inimigo fechou os meus olhos de um modo que eu fiquei com raiva de todo mundo. Saí da igreja e ele então não conseguiu se fortalecer. Saímos nós dois, ficamos afastados do caminho do Senhor, passamos por momentos bem difíceis, ele ficou sem trabalho nenhum. A gente não estava nem aí, a gente saía para noitada, ele dizia, é a crise. Mas que nada, JR, era Deus fechando as portas. Até a gente abrir os olhos e ver que Ele é Deus na nossa vida. Até que um dia eu acordei e vi que a vida que nós levávamos não era vida para ninguém. Eu falei que eu não quero mais isso para mim. Eu comecei a caminhar, mas meu esposo não tinha enxergado isso ainda, mas eu não fiquei falando. Deixei que o Espírito de Deus tocasse nele. 2 semanas depois ele decidiu sair da vida. E hoje, graças a Deus, estamos caminhando. Glória a Deus por isso. Amém. Quero só dar ênfase aqui na hora que o negócio estava acontecendo. É isso que o ouvinte tem que abrir o olho. Orou, clamou, Deus manifestou. Não foi sua fé. Deus manifestou a sua graça. Quando Deus manifestou a sua graça, o inimigo jogou a cilada e aí começou a ter briguinha. Ela mesma fala, olhando para trás, podia ter resolvido. Mas fiquei de mal lá como pastor, com o povo da igreja, saímos, foi para night. Nessa ida para night, minha querida irmã, balada, nessa ida para noite aí, as coisas poderiam ter todas as coisas poderiam ter se perdido de um jeito que não teria mais volta. Deus foi gracioso e fica aqui um alerta para que nenhum dos nossos ouvintes pense nessa possibilidade. Entenda,
Você está buscando a Deus? É nessa hora que a briga vai acontecer. É nessa hora que vão querer puxar seu tapete. Você vai falar que eu não volto mais, não volto nessa igreja. Esse não é lugar de crente. Você orou tanto por um milagre. Na hora que o milagre está acontecendo, fecha os olhos. Essa é uma história para a gente lembrar. Onde está a vitória? Deus vai garantir. Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, não temas, elas vão cair. Em nome de Jesus. Onde está a vitória? Deus vai garantir. Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, não temas, elas vão cair. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, gente, muita gente hoje no Rio sofrendo as agruras de uma violência impressionante. Nós estamos vendo um surto de violência no nosso estado. É um surto, uma coisa impressionante. Mas a gente está vendo aí o arrastão na escola, em Pernambuco. A gente vê uma igreja também sofrendo um arrastão, isso no estado do Espírito Santo, na Serra, e tudo isso diante dos nossos olhos aí, né? Notícias como essas, elas geram um mal-estar inevitável, uma sensação de que ninguém está seguro em lugar algum, e aí vem o medo. Você sente medo de sair, ou já até deixou de ir a alguns lugares porque teme ser vítima de uma ação como essa? Como discernir entre a prudência e o medo? A Bíblia diz no Salmo 56, verso 3, que mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Como viver e praticar esse versículo? Eu pergunto aos nossos ouvintes e quero ouvir as suas histórias, ouvintes. Por favor, contem aqui as suas histórias, também ouvindo a opinião dos nossos debatedores. Eu descobri hoje que eu recebi de Deus um grande livramento ontem à noite. Meu Deus. Eu ouvi uma notícia de uma montagem de um arrastão na Avenida Brasil, na noite, né, determinado horário, e lá na área de Bangu, exatamente no horário que eu estava passando, né, naquele ponto ali. Na verdade, eu não vi nada. Eu não sei se já tinham desmontado o arrastão ou se foi logo depois que eu passei, mas aí eu percebi que Deus me deu um livramento. Eu concordo com a Bíblia. O salmista disse, quando eu estiver com medo, e ele está admitindo que o medo é uma realidade possível para a sua vida, confiarei em ti. Então ninguém está querendo que as pessoas sejam de plástico, que não sintam as coisas. Nós sentimos medo, nós tememos o que pode nos acontecer, mas a coragem é exatamente isso, é o domínio desse medo. E a nossa coragem, a nossa esperança, o nosso refúgio está no Senhor. Nós nos abrigamos nele. Agora, não podemos fechar os nossos olhos para os cuidados que temos que adotar, né? Provérbios 22, verso 3 e 27, verso 12, ele diz o seguinte: o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e sofre a pena. Então, nós não podemos dar sopa, dar mole aí para o inimigo, se expor a um perigo desnecessariamente. A gente tem que realmente andar de olhos abertos, porque a situação está complicada, mas confiaremos em Deus. JR, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, não é verdade? O que acontece é muito tênue a linha que separa a coragem da imprudência. Então as pessoas elas acabam achando que é um ato de coragem e na verdade estão praticando uma imprudência, uma fé irracional. Muitas vezes ela diz, não, mas Deus mandou fazer. Será que Deus realmente mandou fazer? Será que Deus realmente mandou ir? É necessário que você realmente esteja ligado com o Senhor, porque a imprudência nós temos que vigiar. Porque é claro que o medo, ele faz parte da vida do ser humano, ele faz parte da sociedade em si, é o que nos mantém vivos. O medo é muito importante, até ele tem um caráter, né? Nós estávamos conversando, e o medo ele tem um caráter pedagógico. Mas o que acontece? A imprudência é muito perigosa. É muito perigosa, porque até onde é coragem e até onde está sendo imprudência, né? Então nós temos que nos atentar a isso. Então vai aqui a minha experiência com as histórias, a minha idade me ajuda. Na minha juventude, orando no monte com um grupo da igreja, fomos assaltados lá, né? Poderíamos ter um exército de anjos nos ajudando e impedindo, mas Deus nem sempre impede as nossas dificuldades por conta
dessa questão de aprendermos algumas coisas. Já na igreja, há alguns anos atrás, depois de um culto maravilhoso, nós fomos assaltados à mão armada. Depois do culto, os bandidos entraram e aquela ingenuidade dos crentes, não quero falar com o pastor, e eles vão levando, a pessoa vai para dentro e lá fomos assaltados. Mas, diante disso tudo, o que eu percebo é que nós estamos também expostos a todo tipo de possibilidades e situações. Não é isso, não. Em momento algum, nenhum desses episódios, a minha fé foi fragilizada na pergunta de por que Deus não nos livrou dos problemas, não é? A nossa fé precisa ser fortalecida em que nós estamos exatamente passando por esses problemas. O que me fascina na carta aos Hebreus, o capítulo 11, não são os heróis que tiveram a sua fé triunfante, poderosa, no sentido de serem livrados. Mas o que me fascina está nos últimos versos. Gente que aparentemente não foi livrada, gente que aparentemente foi morta, gente que aparentemente sofreu, mas que permaneceu no Senhor e firme. A nossa fé não pode ser uma fé que se fragiliza pelas dificuldades da existência, pelas dificuldades da caminhada. Nós estamos vivendo um momento caótico no estado do Rio de Janeiro em relação às instituições. Nós estamos vivendo dificuldades a tal ponto de que nós vamos perceber algumas semanas atrás uma banda da polícia que é presa por estar em conluio com os bandidos. São eles bandidos fardados. É claro que a gente não diz que seja tudo, claro que não. Mas nós estamos vivendo uma completa destituição de alguns principais valores para a vida que queremos viver em sociedade. Mas nós não podemos simplesmente sucumbir a isso. Mas precisamos, como já disseram aqui, sermos prudentes, caminhar na luz do Evangelho, caminhar enfrentando o nosso cotidiano, mas com a prudência. Se eu sei que está havendo ali, aquela rua ali da frente, está havendo um tiroteio, eu vou passar ali em nome de Jesus para quê? Então eu vou evitar aquele momento. Claro. Eu vou saber, eu vou dar uma outra volta, vou por um outro lugar. Mas eu não vou a minha fé não será fragilizada se algum dia eu for alvejado por uma bala perdida ou que achada ou sei lá de quê. A minha fé não será fragilizada pelas consequências dessa vida, porque a minha fé está firmada não só para essa vida, mas a nossa vida e fé está garantida no porvir. Eu estou guardado e escondido em Cristo para a verdadeira vida na imortalidade da minha alma. Uma coisa que eu acho que a gente precisa também notar, e eu acho que isso talvez seja bem interessante, embora a gente racionalmente entenda que a gente não pode fugir, mas existe uma influência muito mais forte, que é a influência traumática. Eu estava ouvindo hoje na reportagem, 88% da população do estado do Rio de Janeiro passaram por alguma situação de medo. Nós vimos aqui vários relatos aqui nossos, eu já tive... esse ano já tive quase do meu carro ter sido levado, então, quer dizer, isso são coisas traumáticas, isso vai muito além da razão. A gente, embora racionalmente a gente entenda que algumas coisas, elas realmente, a gente não pode ter medo, mas isso entra na questão psicológica. Eu quero contar uma experiência minha. Por exemplo, a padaria da minha casa, próxima da minha casa, fica bem próximo, a questão de andar de 100 metros mais ou menos. E eu fui assaltado indo para a padaria e eu resolvi, vou à padaria agora de carro. Aí eu fui assaltado na porta da padaria com carro, o cara queria levar meu carro na porta da padaria, onde eu moro. E aí o que é interessante, nos primeiros dias eu falei, como eu vou de carro que eu for assaltado? Se eu for a pé, eu vou assaltado. Como é que eu vou? E essas questões são questões internas, elas vão muito além de uma questão racional. Então, eu acho que a gente precisa também considerar, eu estava vendo a reportagem hoje, grande parte da nossa população, ela tem sido doente por isso, pela sensação de insegurança. Todos nós sentimos uma sensação terrível de insegurança, e isso traz doença para nós. Porque o medo é a origem da maioria das doenças que nós temos, falando das doenças psicológicas, elas têm origem no medo.
Então, essa questão a gente precisa estar atento, olhar, ver as questões da nossa igreja, porque às vezes a gente vê, fulano não foi à igreja, não vai à igreja à noite. Por exemplo, a gente tem algumas práticas que estão mudando. Antigamente o culto à noite era cheio, as pessoas idosas iam à igreja à noite. Mas hoje não, as pessoas idosas preferem ir pela manhã, por quê? Porque tem medo de sair à noite. Então são várias questões que a gente precisa analisar, a gente precisa ver e precisa ter a sensibilidade para a gente conseguir História dos nossos ouvintes. Um querido ouvinte aqui, que é Uber, motorista de Uber, ele diz: JR, essa semana eu passei por livramento de arrastão na Brasil, tiro em Ramos e morte em Nilópolis. Ele diz que teve um caso antes que ele recebeu um chamado e o chamado levou ele para a Penha. Ao chegar lá na Penha, o cliente não estava. O atendimento era para ter sido em Ramos e o aplicativo errou a localização. E ele disse: viu mover de Deus. Neste momento, estava sendo roubado um carro forte. Então são coisas assim, dos livramentos que a gente sabe e os que a gente não sabe. É isso aí. Né? Os livramentos que a gente não sabe. Não é isso, pastor Giamarx, que compartilhou aqui a sua história, dizendo assim: olha, estava acontecendo, ouvinte dizendo, meu esposo está com dificuldade em relação a isso por conta dos perigos que nós temos o tempo inteiro. Marcela tem alguns dados aqui para compartilhar conosco, vamos ouvir aqui, porque já tem um sem número de pessoas passando por dificuldades exatamente por conta disso, por pessoas que eventualmente estão passaram por um problema, né, Marcela? Uma questão da violência o tempo inteiro. A pessoa diz: eu não vou sair mais de casa, e fica com medo. Pois é, JR, aqui no estado do Rio a gente tem uma população de 16 milhões de pessoas e a estimativa é de que 550 mil pessoas sofram do chamado transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um estudo que ainda não foi publicado aí pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que mostra que 97,6% aí dos casos de transtornos de estresse pós-traumático não são identificados pelos médicos nos exames clínicos convencionais, não. Ou seja, o que daria aí cerca dessas 535 mil pessoas que sofrem desse mal aqui no nosso estado e não são diagnosticadas. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? É uma doença aí psiquiátrica que surge em decorrência de alguma experiência traumatizante que a pessoa passa. Existem 4 principais sintomas aí. A vítima revive o trauma o tempo todo, não consegue afastar a memória, às vezes isso por anos. A vítima também sofre um isolamento, ela evita qualquer pessoa ou situação que possa acabar lembrando aí o trauma, inclusive amigos e familiares. Também tem o sentimento de culpa distorcido em relação ao trauma, é aquela sensação de que a vida é muito ruim, e tem a chamada hipervigilância, a sensação da insegurança, a insônia, a irritabilidade e o comportamento muitas vezes autodestrutivo. A gente tem então aí algumas consequências desse clima, desse lugar difícil que nós estamos, né, gente? São algumas delas. Os ouvintes tem várias outras. Outro ouvinte contando aqui uma história. Ele estava no carro dele, dizia que ele estava numa estrada deserta. A experiência dele, gente, é a experiência dele. Não pode ser usado como regra. Mas observem bem, ele disse que ele estava e ele viu uma moto vindo com 2 caras. Entendeu? Aí quando a moto diminuiu a velocidade, ele viu que ele ia ser assaltado, ele olhou pro camarada e disse: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Você não vai levar o que é meu, porque o que é meu pertence ao meu Senhor. Aí ele diz: daí o que estava no carona bateu na perna do que estava pilotando para que ele seguisse. E o grande Deus me deu o livramento por conta da minha fé no Senhor dos Exércitos. Aí eu consulto a casa aqui, né? Consulto a mesa. Eu falei o seguinte: eu vou adorar a Deus, louvar a Deus pelo livramento dele, mas vou considerar também a grande bênção de poder chorar com quem não foi livrado. Porque nessa construção de uma fé triunfalista, a gente pode fragilizar, de fato, a fé que vence as dificuldades tendo passado por elas. Porque essa é uma grande questão para a gente nesses dias. A única coisa que de fato nos é garantida, Paulo vai dizer assim: se nós confiarmos em Deus tão somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, a confiança que eu tenho em Deus, Deus pode me livrar do assaltante, mas também pode permitir que eu seja assaltado. Onde eu não sou assaltado é no tesouro que eu já tenho guardado para a minha vida eterna. Esse lugar não será assaltado, porque lá as traças não podem corroer, nem os ladrões podem roubar. Agora, enquanto eu estiver vivendo aqui, é claro, eu vou orar para não ser assaltado.
vou orar e tentar até repreender o maligno na vida do assaltante. Mas eu não vou dizer que foi uma fé poderosa que fez isso, mas entender que a soberania de Deus em alguns momentos aponta para alguns são livrados e outros não são livrados. Não sei porquê, nem vou explicar. Vou chorar com quem não foi livrado e vou me alegrar com quem foi. Essa é o resumo para a minha vida. É assim, JR, uma questão intrigante é o seguinte: até qual ponto nossas ações não nos colocam em situações de risco? Aumentou drasticamente o roubo de celulares. E você vê que mesmo, né, diante de todo esse caos, que não é nada escondido, às claras, diante de todo esse caos que nós estamos passando em todos os setores, né, pessoas ainda atravessam a rua falando em redes sociais, as pessoas dirigem falando ao celular, aumentou o índice de acidentes, aumentou o índice de furtos e roubos de celulares. Por quê? Tudo isso porque muitas vezes somos nós, as nossas atitudes, né? Nessa, de repente, até usando essa fé triunfalista, achando que nada vai nos acontecer, que somos totalmente blindados e acreditando sempre que o Senhor é obrigado a nos livrar de toda e qualquer nossa ação, e estamos nos colocando à prova, nos colocando em situações de risco. Né? Isso é muito. Existem comportamentos perigoso, que realmente sinalizam para o marginal que você é uma vítima segura de ser assaltado, né? Que facilita. Eu já entrevistei, já vi relatos que confirmam essa postura. Ele quer a garantia de que o seu ato vai ser bem sucedido. Sobre o que o JR acabou de ler aí do ouvinte, né? De clamar o sangue de Jesus, eu tive uma experiência muito parecida. Eu estava dentro de um ônibus que foi assaltado, todo mundo no ônibus foi assaltado, né? Eu fui assaltado, minha esposa, perdi dinheiro, perdi relógio, isso já faz mais de 25 anos, e no banco do lado, um único passageiro no ônibus não foi assaltado. E ele depois testemunhou para mim que quando o assaltante veio tomar o que era dele, ele falou assim: meu filho, Jesus Cristo te ama. E o cara declinou de assaltar ele. Assaltou todo mundo e declinou de assaltar ele. Inclusive o senhor. Não, eu não tive essa ideia. Não, o senhor foi assaltado. Eu fui assaltado. Aí ele estava testemunhando. O pastor isso falou é legal. Aqui, né? Eu estou entre os que choram. Isso, né? Mas aí. Ele venceu dizendo ao rapaz que Jesus Cristo o amava. Dias depois, eu percebi um assaltante, eu vi quando ele pôs a arma dentro da cintura, né? Preso na calça ali, ele subiu no ônibus para ser assaltado. E o cidadão veio e sentou do meu lado antes de... Já levantou e gritou: Jesus te ama. Aí eu já mandei um Jesus te ama na cara dele antes dele anunciar o assalto. Então ele olhou para mim meio assustado e desceu do ônibus, declinou do assalto. Não usar isso como regra, mas né? Não é regra, porque camiseta, o cara já imprime, né? Em um ônibus eu estava entre os que choravam, né? Então isso pode acontecer. Já sei de gente que fez isso e foi assaltado mesmo. Não, é um cuidado que tem que ter bastante grande. O ouvinte conta aqui que ela estava no ônibus com o esposo dela, o esposo dela é policial, e o camarada veio assaltando e pediu a carteira dele. Então, quando ele viu que o negócio ia ficar estreito, ele deu um golpe no assaltante, tomou a arma dele e atirou no assaltante, e foi morto. Por conta disso, o policial, que é o marido da nossa ouvinte, sofre problema seríssimo por conta disso, que isso é um impacto emocional gigantesco. Tem gente que não liga, gente. Lógico que tem gente que não liga. Eu não sei se não liga. Eu acho que um dia essa ficha não, um dia essa conta chega. Um dia essa conta chega emocionalmente, espiritualmente é óbvio que chega, mas emocionalmente, uma hora esse negócio vem, porque não é possível que a pessoa lide tanto tempo com violência como se isso fosse uma coisa normal. Não existe filtro para as questões emocionais, né? E no caso não dá para você chegar e essa questão eu não vou me envolver, essa questão não vai trazer prejuízo para mim. Então, por conta disso, é que a gente é muito afetado por questões emocionais, e a nossa igreja é realmente um ambiente onde a gente percebe, a gente lida com muitas pessoas. Por isso a gente precisa, como pastores, tentar fazer um tratamento individualizado, né? E foi o que Jesus fez com relação à questão do discipulado, de você buscar tratar, buscar se aproximar. Porque uma das questões equivocadas nossas é que Deus só pensa na gente como escravo, né? Deus quer tratar cada questão da nossa vida e a gente precisa entender isso. Até mesmo nós, que somos líderes,
Às vezes, algumas situações que elas estão em torno, assaltos e situações assim difíceis, elas fazem parte do processo terapêutico de Deus em nossas vidas. Para a gente conseguir entender, para a gente conseguir lidar, e a gente precisa saber disso. Essa igreja no Espírito Santo é uma igreja em São Diogo, é um dos bairros da Serra, que é uma cidade ali bem próxima à Vitória, faz parte da Grande Vitória, é uma cidade enorme. E isso tem acontecido o tempo inteiro, né? No país inteiro, não apenas lá, não apenas aqui. Quero agradecer ao meu amigo Mário Fernando, da revista Comunhão, nos ajudando aqui com essas informações também, mandando um abraço para ele, para os seus leitores e para os nossos maravilhosos ouvintes no belíssimo estado do Espírito Santo. São 11h49, minha gente. É numa hora como essa que a gente tem que lembrar que a gente confia no Senhor, que a nossa vida está nas mãos dele, que nenhum de nós está isento a esse tipo de coisa, mas nós confiamos em Deus. Eu vou dizer para os irmãos, tem que dizer certas coisas. Olha, minha vida não é minha, pertence a Deus. Os meus bens não são meus, pertencem a Deus. Eu estou guardado pelo nosso Deus e Pai. E vamos para frente. Se você ficar preso a isso, aprisionado a esse tipo de coisa, nós vamos ficar sem andar para frente. Vamos ficar paralisados. Isso não faz bem para nenhum de nós. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Um estudo publicado nessa terça apontou que doar nos deixa feliz. Os cientistas realizaram um experimento em um laboratório na Suíça, com 50 pessoas que relataram seus próprios níveis de felicidade após atos de generosidade. Consistentemente, eles indicaram que doar era uma experiência de bem-estar. Você concorda com o resultado desta pesquisa? O que inspira você a ser generoso e misericordioso? O que nos ensina a Bíblia sobre generosidade e misericórdia? Antes de ouvir aqui os nossos debatedores, tem gente querendo saber se vocês vão falar sobre o Lula. E daqui a pouquinho vou dar chance aqui. Quem quiser falar sobre o Lula, fica à vontade. Mas vamos falar primeiro sobre doação, generosidade e misericórdia. Vamos lá. Alongar o tempo do debate para falar. Atos capítulo 20, verso 35, a Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Na parte B é isso que está escrito. Eu concordo com o resultado da pesquisa, né? Também tenho essa experiência, me fez muito bem toda vez que eu participei dessas campanhas, né? Dessa questão de doar, de dar um pouco daquilo que você tem nas mãos para outras pessoas. Isso realmente faz muito bem, traz saúde para os ossos. Eu me recordo de um texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, não sei só qual foi a carta, se é a primeira ou a segunda, no capítulo 8, quando ele fala da igreja da Macedônia, que num momento de extrema pobreza, a grande alegria redundou em rica generosidade. Parece uma equação que não dá que não fecha a conta, né? Mas eles, inclusive, o Paulo vai dizer que eles insistiram no privilégio de contribuir com os pobres de Jerusalém. Então há uma riqueza em dar, em ser generoso. Nem sempre a gente pode efetivamente testar cientificamente, como aqui no laboratório. Sim. Mas há uma riqueza e há uma bênção no sentido emocional em quem pode ter o coração generoso. E a generosidade não está atrelada à possibilidade. Eu vejo muita gente muito pobre com grande alegria em contribuir com causas além delas mesmas. A igreja a gente percebe isso. Até um pastor, é uma anedota, mas um pastor disse que uma vez escreveu uma placa do seu templo que disse que o templo, aquele templo maravilhoso, foi construído com o palpite dos ricos e a generosidade dos pobres. Então, assim, muitas vezes a generosidade de quem menos teria possibilidade de fazê-lo gera nessa pessoa com menos capacidade uma alegria que a gente não consegue perceber em alguém que tenha mais possibilidade. Há muitas mulheres, irmãzinhas de idade, nas comunidades carentes, que têm uma alegria na vida, um contentamento e um prazer que a gente nem sabe discernir de onde vem. Há uma ausência de quase tudo, mas ela tem sempre o desejo de contribuir, de entregar o dízimo, de dar a sua oferta, Verdade. de contribuir com missões, e aquilo faz a ela um bem que a gente só pode atribuir ao que o pastor Jean citou aqui. Melhor coisa é dar do que receber.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 7, ele fala assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. O cristianismo, a ideia do cristianismo é exatamente essa ideia de viver para os outros, né? Essa ideia, Jesus trabalha a questão de maior é aquele que serve, e essa é a questão, o que Deus faz por nós, né? Deus nos ama não por Ele mesmo, não na questão de que para fazer bem para Ele mesmo, mas Deus nos ama para fazer bem para nós. E quando a gente vai buscar a palavra amor, daquilo que dá a ideia do amor de Deus, é exatamente essa ideia do amor ágape, da doação, diferente do que nós estamos acostumados de olhar a questão do filéu, que é exatamente a questão da troca em si, né? Da gente amar as pessoas que nos fazem bem. Então o amor, ao invés de ser uma reação, o amor é uma ação independente das questões das pessoas. Então a gente pode ver que o próprio amor é uma doação. Mas a gente está tão embriagado numa sociedade que nos leva a pensar somente em nós mesmos, que falar em doação é algo difícil, até mesmo das pessoas entenderem, até mesmo nós, igrejas, de pensar em doação, né? De pensar em doar-se, de pensar em viver para os outros, de pensar em realmente ter essa alegria de dar. Até, reverendo, né? Edson, em alguns casos, até às vezes na própria igreja, a pessoa quer se doar desde que receba. Exatamente. Não é um negócio gratuito. A gente tem orado aqui, tem desafiado as pessoas a abençoarem os policiais, né? Na rua, dizendo: o Senhor te abençoe, te guarde e tal. Aí desafiamos aqui, as igrejas estão próximas de batalhões a irem lá para orar pelas pessoas, mas sem pedir nada em troca. Porque tem gente que, vou orar por você, mas a nossa igreja fica ali no número XYZ, você podia dar uma olhadinha, botar uma patrulhinha ali na porta, uma patrulhinha, você andar de mar, uma patrulhinha, entendeu? E a gente tem que fazer as coisas por amor, né? Senão complica. Isso é um dos grandes erros nossos, né? Eu me lembro que eu já tenho há 25 anos, né? Não parece, 25 anos de ordenado, de pastor, né? Eu pensei que era de idade, pastor. Muito obrigado, meu querido. Depois eu pago o café lá fora. O almoço está muito caro, não dá. A doação. Vou falar em doação, né? Mas a questão, JR, é que a gente aprendeu a ser igreja, essa igreja que dá com uma mão e pega com a outra. A gente ajuda os pobres para que os pobres frequentem a nossa igreja, que a nossa igreja seja cheia. E essa é uma questão muito forte que a gente não consegue se livrar disso. JR, a generosidade, na verdade, ela atua como um princípio, em que o coração daquele que é alcançado pela graça de Deus, ele é recheado, ele é cheio de generosidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz que a generosidade é um fruto do Espírito, ou seja, só consegue ser generoso aquele que está cheio de Deus, né? E na questão da compensação, no que eu vou ganhar em troca, né? Deuteronômio capítulo 15, versículo 10 diz que Deus recompensa a generosidade. Então, na verdade, essa recompensa, ela vai vir do Senhor. Ela não vai vir do homem. Muitas vezes você faz, né? E espera algo em troca. E muitas vezes esse algo em troca não vem ingratidão, né? As pessoas ainda falam mal do que você fez, quando na verdade o foco não é nem querer receber em Deus, porque na verdade não existe essa barganha com o Senhor, mas Ele, pela graça, pelo amor, pela misericórdia, Ele nos recompensa pela nossa generosidade. O ouvinte contou, eu trabalho em casa com professora. Aí uma aluna foi lá em casa, né? Aí estava mexendo no meu armário da cozinha. Ela falou assim: tia, a senhora precisa doar umas coisinhas. Sabia que doar é bom? JR, então arrumei imediatamente os armários. Mas arrumou como? Estava desarrumado? Você arrumou ou você doou? Deve ser, ouvinte, conta aqui, ó. Eu entendi isso aqui também. Primeiro, agora eu entendi outra coisa. A gente sabe que tem pessoas que guardam muitas coisas, né? Não sei, a pastora Emanuele que está aqui conosco, que é a nossa menina da mesa de hoje, mas existem mulheres no Afeganistão que guardam muitos sapatos. Entendeu? No Afeganistão, se é que a irmã me entende, entendeu? E guardam sapatos e bolsas e acumulam muitas coisas, né? Homens também fazem, mas dizem que no Afeganistão, o senhor está entendendo o que eu estou falando? Diz que no Afeganistão isso acontece muito. O pastor Jeremias, ele faz sempre um desafio nas mensagens dele sobre pessoas que doaram Bíblias. A pessoa tem 500 Bíblias em casa, entendeu? Ela tem Bíblia de capa, que agora tem tudo capa, né, galera?
ficam presas, né, na verdade, às coisas materiais e esquecem realmente o que tem valor, né? Eles começam a ter uma inversão de valores. O que não tem valor, eles dão valor. E o que realmente tem valor, ele perde o valor, né? Eles não... tem sim essa inversão, né, de valores. Isso é muito triste, é muito triste. O consumo tomou conta de boa parte de nós como sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade voltada para o consumo e isso é uma coisa bastante complicada e complexa, porque vai gerando doenças, enfermidades que depois a gente não sabe lidar com elas. É tão consumista na sociedade que inclusive a igreja passou a ser um consumo. As pessoas olham a igreja como mais um consumo. O pastor bom, aí eu vou consumir, né? A igreja boa, vou consumir a música, a mensagem, exatamente. Como eu vou ao teatro. Então, é essa questão, essa visão das pessoas na sociedade consumista. Muito obrigado a vocês, queridos debatedores, participando conosco hoje. Agora é a oportunidade. Querem falar alguma coisa sobre Lula? Eu queria deixar algo para os nossos ouvintes, tá? Uma dica. Aquele que está sofrendo com esfriamento, que foi o tema central de hoje, levanta a mão e pede ajuda. Isso aí. Ainda existe homens e mulheres de Deus voltados com o coração para o Senhor. Não deixe de congregar. É importante que os irmãos, eles congreguem, vivam em harmonia, vivam em união, congregue. E aqueles que estão ajudando, auxiliando, aqueles que estão enfraquecidos na fé, seja como na vida dessas pessoas. Levante essa pessoa, levante a mão dela, siga com ela, discipule, acompanhe, porque na verdade nós temos tempo para todas as pessoas, mas para os de casa nós não temos tempo. Eu não quero celebrar a condenação do Lula, mas eu quero celebrar esse movimento, esse crescimento da justiça brasileira. Que Deus prossiga nessa obra linda que ele tem realizado de restaurar o nosso sistema judiciário, que é só um começo, né? E com isso restaurar toda a nossa sociedade. Essa é a minha esperança e essa é a nossa oração. E a minha reflexão em relação a essa condenação do Lula é que algumas pessoas estão ancoradas numa questão, para mim, que não tem o menor cabimento, que é a expectativa de que se gere prova de propina, como se alguém fosse fazer uma declaração de imposto de renda de propina recebida. A propina tem caminhos escusos. O dinheiro ilícito não faz o caminho natural. Então, os juízes vão julgar realmente, muitas vezes, por provas que não são as provas de materialidade, mas são provas contundentes em relação a algumas coisas. Por isso também celebro a condenação de qualquer meliante que tenha se arvorado no poder desse país. Eu vejo que a gente tem vivido um tempo de Deus, né? A gente falou de algumas questões que têm acontecido, questões ruins, e talvez esse seja o preço que a gente tenha que pagar pela justiça em si. A gente fala a respeito do crescimento da violência, a gente sabe que o crescimento da violência é uma questão social que a gente tem vivido hoje, da falência do Estado, de várias questões que realmente estão isso. Então, esse é o preço que nós estamos pagando hoje, mas eu acredito que no futuro nós viveremos um tempo de mais tranquilidade. Embora a Bíblia fale para nós que nos últimos dias nós seremos homens amantes de si mesmo, né? E eu acredito que a violência toda traz essa questão, essa evidência de que o homem hoje é amante de si mesmo, e eu acho que eu acredito num momento de paz que nós viveremos no futuro. Olha bem, minha gente, eu quero registrar aqui duas coisas importantes. O primeiro é o texto bíblico que diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. É muito importante para a nossa reflexão em todos os aspectos. Outra coisa é falar do Sérgio Moro, é reconhecer o talento, a valentia, a coragem dele, do que tem que ser aprovado. Vai para cima, vai para baixo, vai para a ONU, vai para a NASA, vai para tudo quanto é canto agora, até que isso seja resolvido, como tem que ser mesmo, para que as coisas fiquem absolutamente claras. Mas reconhecer como uma pessoa consegue simbolizar para um país inteiro uma esperança, né? É incrível isso. Isso é incrível. Ele está sendo uma ferramenta de Deus para um tempo de limpeza, né? É um tempo, nós estamos vivendo um tempo da limpeza. Quero agradecer a você que participou da nossa caravana da solidariedade hoje, ligando, participando. Contamos aqui a história do Anderson através da tia Sandra, que eu chamei carinhosamente aqui de tia Sandra.
Ei, tia Sandra, olha, tia Sandra, vamos dar um relatório aqui para os nossos ouvintes. Isabel de Ramos está doando uma quantia em dinheiro. Cláudia de Ipanema está doando remédio. A Sandra de Copacabana está doando remédio e fraldas. A Cláudia de Belfor Roxo está doando a cadeira de rodas. A Sheila da Figueira está doando quantia em dinheiro. A Agnes de Jacarepaguá está doando transporte. O Cláudio de Caxambi está doando uma quantia em dinheiro, também em dinheiro. A Michele de Monjolos e a Tânia de Maricá. O Luiz de Nilópolis está doando fraldas. O Anderson de Irajá está doando remédios e dinheiro. O Alexandre está doando uma quantia em dinheiro. Luiz Cláudio da Penha está doando pacote de fraldas. Orlando do Parque Fluminense está doando fraldas. O Bruno está colocando o seu carro à disposição para ajudar o Anderson, ele é da PIB de Irajá. O Orlando de Vila Humaitá está doando uma quantia em dinheiro. O Jorge Luiz de Vista Alegre está doando fraldas geriátricas. O Reginaldo Figueira de Duque de Caxias está doando uma quantia em dinheiro. A Daine está doando aqui 3 caixas de um dos remédios. Ana Maria de Bento Ribeiro está doando 2 pacotes de fraldas. Leila de Caxias está doando a cama hospitalar. Ei, Deus é maravilhoso. A Thaís está doando fraldas. A Ivone de Campo Grande doando uma quantia em dinheiro. E a Edinalva de Caxias está doando dinheiro para os remédios, para encaminhar aqui os medicamentos também. Eu quero agradecer aqui a Rita de Cássia, ela está doando aqui, eu não li a Rita de Cássia, um dia de trabalho como acompanhante. Ela é técnica de enfermagem, olha gente, ela é técnica de enfermagem. É o que ela pode doar, ela está doando a si mesma para o trabalho do Senhor, para abençoar a vida do Anderson. Ei, Anderson, tá me ouvindo aí, né, Anderson? Que Deus te abençoe. Anderson, é para você lembrar que você não está sozinho, é para você lembrar que Deus está ao seu lado, é para lembrar que o Senhor é um Deus poderoso que age na nossa vida de uma forma muito preciosa e muito especial. Que Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Ele é um Deus poderoso que conhece as nossas necessidades e as nossas lutas. Anderson, você não está sozinho. Tia Sandra, você é uma bênção, tia Sandra, você é uma bênção. Obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor César, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, mais uma vez, Deus abençoe sua vida e a todos os nossos ouvintes. Obrigado aqui a pastora Emanuele Lisboa, nossa menina da mesa de hoje. Obrigado, JR, pela oportunidade. Quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora e mandar um abraço para minha igreja, Ministério São Viva Church. Um abraço para todos, um abraço para minha sogra que está com meus 3 príncipes, né? Sogra, todo mundo com dos 3 netos. Sim. E sogra, essa sogra é uma benção, hein? É verdade, é a mãe. É isso aí. Reverendo Edson, muito obrigado, meu querido, um forte abraço. JR, eu que agradeço, quero agradecer pessoalmente a você por estar conosco na segunda-feira próxima passada. Foi uma bênção, um culto lá, onde nós tivemos a abertura da nossa reunião do Sino da Guanabara. Quero agradecer a todos os pastores que lá estiveram. Ontem nós encerramos a nossa reunião, foi maravilhosa. Eu quero mandar um abraço especial para minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas, a Ellen, a Ana, a Carolina e a Andréia e o meu genro Rafael. Eu vejo uma ênfase no Rafael. Você percebe a diferença? Eu acompanho, né? Eu sou de rádio, aí ele vai acompanhando a mudança do tom. O tom de voz é outro. Mas eu quero agradecer ao pastor Edson, ao reverendo Edson, pelo convite para estar lá, dizer que ao final do culto eu recebi uma camisa do Flamengo, manga comprida, camisa nova, com o número 7 atrás, e o número 7 era o aniversário do Sino completando 7 anos, e com o meu nome, J.R. Vai. Então eu fiquei muito, muito alegre e quero agradecer ao carinho do nosso sínodo aí. Muito obrigado, reverendo Edson. Pastor Jean Marques, não para falar sobre esse assunto, mas para agradecer. Obrigado pela presença do senhor. Que bênção, obrigado, JR. Queria fazer a voto de protesto, né? Voto de protesto, eu sei. E elogiar a camisa. Mas eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, mandar um beijão para minha família. E queria convidar todo o povo da Ilha do Governador para estar conosco numa programação muito especial que vai ter nesse final de semana, sábado e domingo, para crianças, uma escola bíblica de férias e uma cruzada, né, com o grupo Pescando Crianças para Jesus, na Praça da Freguesia. Nós acreditamos num grande mover de Deus, vamos ter ali
barracas de ações sociais. Vai ser um domingo muito especial, sábado e domingo. Nós vamos orar juntos agora, apresentando todos esses temas diante de Deus, pastor César orando conosco, e vamos lembrar, consolo aos corações enlutados. Quantas histórias nós estamos vendo de mães, pais sofridos, chorando a saudade de um filho, de uma filha. Só Deus para consolar. Isso é um milagre, meus irmãos. É o milagre do consolo do Espírito Santo, que é real, é poderoso para acontecer. Nós temos que clamar ao Senhor por isso. E vamos orar também pela cura dos enfermos, incluindo aí o Anderson, hoje alvo do carinho dos nossos ouvintes e da bênção de Deus na caravana da solidariedade. Senhor, nós mencionamos o seu nome porque cremos que só o Senhor pode suprir as nossas verdadeiras carências e necessidades. E nós pedimos-te, Senhor, o consolo para aqueles que estão vivendo momentos de tanta dureza, de tanta dor, de tanta frustração e tristeza. Só o Senhor pode consolar. Só o seu consolo de verdade é eficaz, é efetivo. Aqueles que estão enfermos, que a tua cura possa alcançá-los. E a todos nós, que a tua graça seja sobre a nossa vida, nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.